Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Parábolas, o canal que tem sempre uma mensagem direto do coração de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade. Muitos de nós cristãos temos receio de tomar algumas decisões, de tomar alguns partidos, enfim, não sabemos quando é que é Deus que está nos guiando e não sabemos quando não é Deus que está nos guiando, né? Existem muitas portas que abrem que são portas que não são de Deus. Existem muitas portas que se fecham, mas que foi Deus que fechou. Então nós não sabemos muitas das vezes como agir, né? Como ir adiante. E eu vou te dar uma dica. Nós vamos usar hoje como texto básico o que está em João 16:13. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só que legal, né? Olha que promessa incrível, que nos dá toda a segurança de saber o seguinte: Deus vai nos avisar, vai nos dizer tudo que está para acontecer. Então peço a Deus que nesse momento ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, ilumine os nossos olhos, para que possamos enxergar tudo aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Então, se entregue agora nesse estudo, né? nesse bate-papo, para que a gente possa se aprofundar, possa ter mais conhecimento e ter intimidade suficiente para saber quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. É quando Deus está abrindo a porta e quando não é Deus que está abrindo a porta, ok? Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo ele não fala de si mesmo, mas ele comunica o que ouve do Pai. Ele é o executor do plano de Deus, aplicando de forma prática a vontade divina na nossa vida. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito da Verdade? Em João 16:3, a palavra grega para guiar é egeu, que significa conduzir, orientar, ser um guia ou um professor. Mas em Romanos 8:14, Paulo usa a palavra ago, que traz a ideia de ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Olha que promessa bacana, né? Quando ele diz, eu vou te guiar por todo o caminho. Não é só quando você tem algum problema, quando você tem alguma necessidade, não. É por todo o caminho. Mas para que isso aconteça de verdade, é necessário que eu esteja meditando na palavra de dia e de noite, que eu tenha cada vez mais intimidade com o Pai para identificar a sua voz. A Bíblia chega a nos dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então eu tenho que saber distinguir qual é a voz do meu pastor. Qual é a voz? Eu tenho que saber, eu tenho que ter esse discernimento. Então, quanto mais intimidade eu tenho com o Espírito da Verdade, mais eu reconheço a sua voz. Eu não posso ter dúvida daquele que está me guiando, de quem está me chamando, quem está me orientando aí por esse caminho ou por aquele caminho. Então, é necessário que eu não tenha dúvida, porque a dúvida traz medo, a dúvida traz decisões erradas. Então, é necessário que eu tenha a certeza daquele que está me guiando. Então, a pergunta que nos fazemos é a seguinte: quando é que eu devo me submeter à liderança do Espírito Santo? Em quais momentos eu devo me submeter? E a resposta é simples: é em todo momento, né? Não se limita apenas a momentos de direção profética, não se limita apenas no momento que eu estou na igreja, não se limita apenas no momento que eu estou na minha casa, no meu momento de oração, no meu devocional, não, é em todo momento. Então, no seu trabalho, é necessário que você siga uma direção do Espírito Santo, submeta os seus afazeres à direção do Espírito Santo. Então, na tua escola, em família, então em qualquer lugar que você se encontre, sendo você uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de você, esteja você sempre submetido à sua vontade, sempre sendo orientado e guiado pelo seu Santo Espírito, pela sua vontade, pelo seu desejo, porque em qualquer lugar que nós estejamos, estamos cumprindo um propósito. Não é propósito de Deus só quando estamos na igreja, só quando estamos lendo a palavra, só quando estamos orando, só quando estamos meditando, não. A nossa vida diária é um propósito divino. Os encontros que porventura você venha a ter, as pessoas que se achegam a você, tudo ali há um propósito. Há um propósito desenhado por Deus. A Bíblia diz que Deus criou os nossos dias antes mesmo de nós existirmos. Existe um caminho traçado para cada um de nós, desde que nós estejamos submetidos à sua vontade. Então eu tenho que reconhecer que esse meu Deus, ele não é só um Deus criador, ele é um Deus que guia, é um Deus de poder, de autoridade,
que Ele nos guia por toda a caminhada cristã. Então, a partir do momento que eu conheço o Espírito, que eu entrego a minha vida a Ele, né, eu sou ovelha dele. E a ovelha não faz o que quer, não traça o seu próprio caminho. A ovelha, ela segue a direção do seu pastor. Então o Espírito Santo, ele tanto nos faz lembrar dos ensinamentos que nós temos através da palavra de Deus, como também nos anuncia coisas futuras, coisas que estão para acontecer. E pode ser através de uma palavra, pode ser através de uma visão, pode ser através de um sonho, pode ser através de uma palavra de sabedoria. Então, Deus existe inúmeros caminhos para que Deus comunique com os seus filhos aquilo que está para acontecer. Mas para eu reconhecer isso, eu preciso, mais uma vez, preciso enfatizar isso, embora você já saiba, eu preciso ter intimidade. Então, quanto mais intimidade, mais eu reconheço a sua voz. O cristianismo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele é chamado de o caminho, indicando uma jornada contínua com Deus. Então, a minha relação com Deus não deve ser uma relação de visita, de vez em quando eu falo com Deus, de vez em quando eu vou ler a palavra, de vez em quando eu vou meditar na palavra. Não, é um caminho a ser percorrido, para que eu saiba exatamente por onde caminhar. Então, Isaías 35:8 chama esse caminho de caminho santo, reservado ao povo de Deus, onde nem o louco errará. Pois o segredo não está na inteligência, não está naquilo que na minha posição social, não está nos títulos que eu tenho de doutor, de mestre, não. O segredo para você reconhecer o caminho é a sensibilidade que você desenvolve à voz desse Deus, que criou esse caminho, que cuida de você durante esse caminho. Isaías 30:21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, anda nele. Olha só, Deus, ele quer nos acompanhar. O desejo dele é que nós venhamos a desenvolver uma habilidade de sentir a sua voz, de ser sensível à sua voz, tamanha que quando nós viermos a errar, a gente vai ouvir a voz dizendo: não é por aí, é por aqui. Não é por lá, é por aqui. Essa porta não fui eu que abri, não entre por ela. Essa porta sou eu que estou fechando. Não resista, não insista, não use atalhos para chegar a esse lugar, porque não é esse o caminho, não é esse o atalho, não é o momento. Existe um momento para que a promessa chegue à sua vida. O Salmo 32:8 e 9 diz o seguinte: Deus deseja nos instruir. Ele mostra que, através desse salmo, que ele quer nos instruir, ensinar, aconselhar, mas espera de nós essa voluntariedade, esse amor, essa submissão à sua vontade. Ele quer que nós desenvolvamos essa sensibilidade e não apenas seja uma obediência forçada, algo que ele tenha que nos arrastar, não. Ele quer que nós venhamos a ele em amor, em reconhecimento à sua autoridade sobre a nossa vida. Então eu devo buscar essa sensibilidade em todas as áreas da minha vida. E não apenas num ponto, né? Eu tenho que buscar essa sensibilidade na minha família, como lidar com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, com o meu marido. No trabalho, como lidar com o meu chefe, com aquele colega de trabalho que é mais espinhoso. Nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. Eu tenho que buscar essa sensibilidade em todas essas áreas. Na nossa vida financeira, como é que eu ajo? Então eu preciso buscar a sensibilidade, entender que a direção do Espírito é para todos os aspectos da vida cristã, não apenas para momentos espirituais, mas por toda a tua jornada. Exercite a comunhão diária com Deus para reconhecer cada vez mais a sua voz, para estar cada vez mais sensível a esse direcionamento que Deus prometeu nos dar. Eu vou fazer aqui para você 2 perguntinhas. Você já experimentou ser guiado pelo Espírito em alguma decisão importante? E a segunda pergunta: como você pode desenvolver maior sensibilidade à voz do Espírito no seu dia a dia? Deixe aqui dicas nos comentários para que outras pessoas possam aprender com você, com seu testemunho. O que você já fez, que você foi muito bem sucedido ao consultar o Espírito Santo. Seja algo pequeno ou algo grandioso, não importa. Se for algo pequeno, melhor ainda, você está dedicando o direcionamento de Deus em todos os aspectos da sua vida. E isso é muito bacana. Quando você diz o seguinte: não, é importante, mesmo que eu esteja bem hoje, eu tenha recurso para comprar um carro, eu quero saber de Deus se é para eu comprar um carro. Se
Se eu tenho recurso para comprar um imóvel, tomar uma decisão, eu quero saber se eu tenho que tomar essa decisão. Não é o fato de eu ter o dinheiro e eu tomar essa decisão sozinho, não. Ou eu só buscar a decisão quando eu não tenho recurso, buscando apenas o milagre, não. Eu quero buscar a Deus, eu com recurso ou sem recurso, estando são ou estando enfermo. Então eu preciso buscar a Deus em todos os momentos, na minha totalidade da minha trajetória. Entende? Então que você faça disso o seu devocional. Então eu quero incentivar a você que a sua oração diária seja para que haja sempre um desenvolvimento da sensibilidade e disposição para seguir a liderança do Espírito. Incentivar a você a leitura bíblica, a buscar constantemente essa presença de Deus, essa proximidade de Deus. Então eu quero que você, nesse momento, pense, será que eu estou fazendo o suficiente, a minha parte plena, para que Deus possa fazer a parte dele? Porque tudo que nós fazemos em relação à Bíblia Sagrada deve ser intencional. Eu devo estar buscando algo. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? O que ela fez? Ela botou no seu coração que se ela tocasse nas suas vestes, nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o que aconteceu? Ela foi com tanta ousadia, com tanta fé, com tanta certeza no seu coração, que Jesus parou tudo e disse, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Ele estava cercado da multidão, cercado dos discípulos, pessoas que tocavam nele o tempo todo. E os discípulos disseram, mestre, como vão saber que quem me tocou? Ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Olha só. Dele saiu virtude por causa daquele toque. O toque dela, a busca dela foi diferente. A certeza que ela tinha no coração dela de que aquilo iria acontecer realmente se tornou verdade. Por ela crer que ele poderia fazer, que apenas as vestes dele tocar nas vestes dele seria capaz de trazer a cura para ela. E assim foi feito, como ela colocou no seu coração. Então, se você gostou dessa mensagem, por favor, curta. Então, se você se identificou com essa mensagem, se ela realmente falou o teu coração, curta, compartilhe com alguém que necessita, evangelize através dessa mensagem outras pessoas, tá? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço!